do poder que há nas nossas palavras e que as nossas palavras podem mudar a nossa vida. Da forma como falamos, poderemos realmente mudar o nosso destino. E verdadeiramente vemos que Deus falou, que Deus fala a palavra. Antes mesmo que aconteça algo, nós vemos que Ele fala a palavra. E eu baseei-me também na sexta-feira e gostaria de levar-vos lá, dar início a esta mensagem. Gostaria de levar-vos de novo a Gênesis, logo o capítulo 1. E nós vamos aqui, mais uma vez, observar como Deus faz as coisas e como Ele fez também os mundos e tudo quanto existe. E diz aqui no verso 1: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sob a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Então nós vemos aqui que, primeiramente, nós sabemos que a Bíblia fala logo no início que a terra estava coberta de trevas. E o Espírito Santo movia-se sobre a face das águas, mas nada estava a suceder. Porém, Deus disse: haja luz. Deus viu a escuridão, mas Ele falou à escuridão. E então Ele viu que era bom. Por vezes nós queremos ver e depois falar, mas segundo Deus é o contrário. Você fala e depois vê. Estão cá comigo nesta manhã? Então, segundo os padrões de Deus, Deus fala à existência, o que não é como se já fosse. Ele fala o primeiro. E então vem a existir aquilo que Ele falou. E na verdade, a palavra de Deus também diz que a morte e a vida estão no poder da língua, ou no poder das nossas palavras. E verdadeiramente as nossas palavras são sementes. E se nós semeamos morte, vamos colher a morte. Porque as palavras têm a semente, contém dentro dela o potencial para que quando ela é lançada na terra, ela vai frutificar e vai dar fruto, conforme a sua espécie. Estão comigo nesta manhã? Então a importância de nós falarmos a palavra de Deus para as nossas vidas, a importância daquilo que falamos para nós e para os outros é muito importante. E se nós queremos ter uma vida cheia de alegria e fé, na verdade às vezes vêm problemas e temos a tendência de falá-los e até magnificá-los. Mas deve ser o contrário. O problema vem, mas você vai falar a palavra de Deus acerca daquele assunto e proclamar a vitória. Nós vemos que Jesus também nos ensinou, quando Ele falou à figueira, a figueira secou-se pelas raízes, Ele falou. Ele não tocou na figueira, Ele não foi buscar uma coisa para cortar a figueira, Ele falou à figueira. Porque a figueira não tinha fruto, tinha aparência de viçosa, que tinha vida, mas ela só tinha folhas. Então Jesus deu uma lição também de fé. Disse: aquilo tende fé em Deus. E como eu ensinei sexta-feira, esta palavra tende fé em Deus, no grego diz tende a fé do tipo de Deus. Tende essa fé. E com essa fé, tu podes dizer ao monte, ergue-te. Podes dizer, diga comigo, dizer. Mais uma vez encontro aqui, falar. Você tem de falar, dizer. Você pode dizer, eu creio, mas se você não fala, não pode. A fé manifesta-se através das nossas palavras. Aquilo que nós acreditamos, falamos com a boca. E então Jesus disse, se disseres a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidares em teu coração, tudo o que disseres te será feito. Mais uma vez, está aqui tudo o que disseres. Então, o que você diz é tão importante. Vocês estão comigo nesta manhã? O que você diz é importante. Agora, note o que eu vou dizer ainda.
Jesus fez uma parábola acerca de semear a semente, semear a palavra de Deus. E disse Jesus mais à frente: atendei ao que ides ouvir, prestai atenção ao que ides ouvir. E depois diz, também antes diz, que este povo ouviu do mau grado a palavra. Então diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E verdadeiramente nós estamos aqui todos e temos aqui 2 ouvidos, não é verdade? No entanto, podemos ter 2 ouvidos e ainda não ouvir. Porque o que Jesus está a dizer, prestai atenção, porque eu posso ouvir sem estar a ouvir. Parece esquisito o que eu estou a dizer, mas a verdade é que você pode estar aqui a ouvir e a sua mente e o seu coração não estarem nem sequer receptivos. E se você tiver o coração endurecido ou outra coisa, a palavra não vai entrar em sua vida. Então é necessário abrir o coração e deixar que ela entre. Estão comigo? Ouvidos para ouvir significa prestar toda a atenção. Amém? Deixa-me dar aqui um exemplo. Vamos imaginar aqui uma conversa entre marido e mulher. E então, ele está, mais os homens, não é? Estão mais focados para se estão a ver televisão ou estão a ver o futebol. Na televisão, a mulher está a falar com eles, mas eles estão a olhar e a ver o futebol. Então ela diz, não estás a ouvir-me? E ele diz, sim, tu estavas a dizer isto. Ele diz a última frase, porque ele não ouviu nada. Viu? Sim, eu estou a ouvir. Mas não ouviu. Realmente a mulher falou. E ao contrário, vice-versa. Mas, então somente ele prestou atenção à última frase. E ele disse, sim, eu estou a ouvir. Mas na verdade ele não ouviu. Ele não estava a prestar atenção ao que estava a acontecer. Então o que é importante para Jesus, quando Jesus ensina, é atendei, prestai atenção ao que ides ouvir. Então, a forma como nós ouvimos e falamos também é importante. Agora note o que Jesus diz também aqui em Lucas 6:48. E estou a falar do poder das palavras e sabendo que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas, que morreu e ressuscitou. E você crê nisso? Você crê que Ele está vivo? E Ele que Ele habita em sua vida? Glória a Jesus, amém? Então, Mateus, aí está. Eu penso 43 e 44. Lucas 6, 43 e 44. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vendimam uvas dos abrolhos. Verso seguinte. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do coração, fala a boca. O que nós vemos aqui, que o coração está conectado com a boca. O que está lá dentro, você falará. Eu falarei. Se uma pessoa tiver um coração amargurado, ela falará da sua amargura. Se uma pessoa tiver um coração cheio de incredulidade, ela falará essa incredulidade. Se uma pessoa tem um coração cheio de coisas más, essa maldade sairá para fora. A sua boca vai declará-lo. Na verdade, digamos que poderá conhecer uma pessoa através da conversa dela, do que ela fala. Agora, também se você tem um coração cheio de fé, cheio de amor, de graça, você também falará isso. Estão cá? Então, aqui importa saber do que é que você está a encher o seu coração. Se você quer ter uma vida frutífera, abençoada por Deus, você deve encher o seu coração com a palavra. Posso ouvir um amém grande? Você está disposto? Note, eu sei que vivemos num tempo das coisas instantâneas. E as pessoas também pensam que tudo é assim, é tudo instantâneo. Eu vou à igreja, ouço a palavra, mas depois já não ligo mais ao que eu ouvi. Não é assim. Dá trabalho.
mas dá vida. Você quer ter um milagre? Você também deve trabalhar esse milagre. Como assim? Eu é que faço o milagre? Não, você não faz o milagre. Mas Deus, através da sua palavra, faz um milagre. Quando você quer um milagre, você tem que estar anelando por ele. Note, você tem que desejar de todo o seu coração que o poder de Deus se manifeste. Você não pode ver as coisas de uma maneira, como dizer, superficial. Tem que aprofundá-las. Você quer algo de Deus, deve se apegar a Ele, aproximar-se dEle, viver perto dEle. Você quer caminhar com Ele? Jesus dizia, àqueles que vinham até Ele, Jesus disse, vem e segue-me. Não chega só a ir até Ele, depois nós temos que segui-lo. Eu não posso ouvir um amém daqueles fortes. Você está cá nesta manhã, segui-lo. Sabe, a igreja não se trata de si, trata-se dEle. Trata-se, quando você vem à igreja, trata-se dEle. Claro que Ele o abençoa, claro que Ele dá todas as coisas. Mas você tem de pensar, eu vou à casa de Deus e claro que eu recebo dEle, mas eu também dou. Dou do meu amor. Não se trata somente de si, trata-se também dEle. E do outro. E do seu irmão. Amém? Note, não podemos tornar-nos egocêntricos, pensando que tudo gira à nossa volta, que tudo se concentra em nós, no ego, no eu. Não é assim, irmão. Viu, irmão? Você não diz um amém grande. Porque a verdade é, não se concentra tudo em si, não é tudo acerca de si, meu irmão. É também acerca dos outros. E quando você está cheio de Deus, também está pensando no outro. Esse é o amor de Deus. O amor ao próximo. Diga, irmão, isto não é uma mensagem sobre o poder das palavras, mas eu vou dizer-lhe, isto é poderoso. Quando você realmente tem um coração cheio dele, você está pensando no outro. E você está cheio dele. Cheio dele. Jesus disse, eis que eu estou à porta e bato. À porta de quem? À porta da sua vida. À minha porta. Está batendo à porta de cada um. Aquele que abrir o seu coração. Portanto, não depende do outro aqui também. Depende de si mesmo. Nem depende de Deus. Depende se você abre ou não abre. Nesta manhã, Jesus está batendo à porta do seu coração e dizendo, abre o coração para mim. E coisas grandes eu posso fazer na tua vida. Porque eu sou grande. O nosso Deus não é pequeno. É grandioso e poderoso. E se você crê que Ele é poderoso, então Ele será poderoso na sua vida. Ai, pastora, mas é que vêm problemas. Os problemas vêm, mas eles não devem dominar a sua vida, porque há um maior que habita em sua vida, que é maior que os seus problemas, e Ele dá poder, Ele dá a fé que vence o mundo. O cristão tem a fé para vencer. Ai, pastor, eu tenho pouca fé. Então use essa pouca fé e Deus lhe vai acrescentar mais. Use essa fé. Se você tiver fé pequenina, como um grão de mostarda, e ela for avivada pelo poder do Espírito Santo, você pode dizer às montanhas, ergue-te e lança-te no mar, porque é a fé de Deus. É a fé de Deus movendo-se em seu coração. Então o cristão, aqueles que nasceram de novo, você nasceu do Espírito Santo. Você é uma nova criatura. Você tem poder até para controlar o pecado. O pecado já não pode dominá-lo, porque se o Espírito de Deus habita em si, você tem o poder de Deus para vencer, para dominar. Não a vida das outras pessoas, que isso é bruxaria e feitiçaria. Mas para dominar o pecado, para dominar e subjugar até o mal. Amém? Até para que Jesus lhe deu autoridade. Jesus lhe deu autoridade. E essa autoridade é para ser exercida. Você pode ter autoridade, mas se você nunca a exerce, você nunca vai saber quão poderoso é o poder de Deus. Amém? Era como um polícia que estivesse ali na rotunda, mas ele via passar todos os infratores e ele nunca faz nada. Tchau. Não, isso não é autoridade. A autoridade é fazer e exercer. É fazer, dizer ao diabo, põe-te no teu lugar, estás subjugado debaixo dos meus pés, Cristo te venceu. E exerce essa autoridade. Porque você pode exercer essa autoridade? Porque Ele lhe deu.
Jesus lhe deu essa autoridade. Agora, eu sei que alguns podem dizer: pô, mas nós já sabemos isso tudo. Tudo bem, então exerça o que já sabe. Pratique a cada dia. Amém? Venha comigo ainda para Marcos capítulo 4. E eu estou realmente hoje ensinando aquilo que você já sabe. Os irmãos estão bem dispostos esta manhã? Ainda bem, graças a Deus. Então vamos ver logo no verso 1. E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhe dizia na sua doutrina: ouvi, eis que o semeador saiu o semeador a semear, e vou ler por ali, que é mais fácil. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, deu fruto, que vingou, cresceu, e um produziu a 30, outra a 60 e outra a 100, versículo seguinte. E disse: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E quando Jesus se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas. Para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que se não convertam e sejam perdoados os pecados. Noutras traduções dizem: sejam sarados. E disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como pois entendereis todas as outras? Todas as parábolas. O que semeia, semeia a palavra. Fica aqui. O que é que semeia? O que semeia, semeia. Aleluia. Então as palavras são sementes. A palavra de Deus é uma semente. Agora, aqui mostra o tipo de coração. Havia um coração endurecido, em que o diabo foi e roubou a palavra. Depois podem ler o restante. Havia outro coração que tinha pedras, e a semente foi lançada também no seu coração, mas vindo a perseguição, vindo os problemas por causa da palavra, diz mesmo lá, por causa da palavra, também se foram embora. É melhor lermos, vamos lá. O versículo seguinte. E os que estão junto do caminho são aqueles de quem a palavra é semeada, mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás, tira a palavra que foi semeada no coração deles. E da mesma sorte os que receberam a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos, depois sobrevindo a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Portanto, tem aqui outro tipo de pessoas também, que eles realmente recebem a palavra com alegria, mas dê um pouquinho de tempo e eles logo, por causa da tribulação e sobrevindo a perseguição por causa da palavra. Quantas pessoas não começam tão bem e estão tão felizes porque a palavra de Deus realmente os alegrou, fez coisas, algo lá dentro. Foi maravilhoso ouvir a palavra de Deus e estão muito felizes. Mas vindo até casa, amigos vão começar a persegui-lo. No trabalho ou noutro sítio qualquer, porque agora és cristão, vais lá àquela igreja e etc, etc. E então começam a escandalizar-se por causa da palavra. Portanto, não vai dar fruto. Note. Versículo seguinte. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouviram a palavra. Mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entretanto, sufocam a palavra e fica infrutífera. Qual é o problema aqui? O problema é que a palavra foi semeada, mas ela não deu fruto. Porque o coração deles, o coração destas pessoas, não estava correto.
Portanto, a palavra foi semeada. Viu? Mas aqui o cuidado, a preocupação, as ambições. Você já viu aquelas pessoas que recebem a palavra, mas elas têm tantas ambições, tantas outras coisas, que não deixam que a palavra frutifique e dê fruto. Eu vou dizer-lhe, mas o grande segredo, a grande alegria é quando ela frutifica. Agora note, veja o versículo seguinte. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem. Diga comigo, ouvem e recebem-na. Estão cá nesta manhã? Ouvem a palavra e recebem-na em seus corações. Você tem esse tipo de coração, ouve a palavra e recebe-a. Oh, você está cá nesta manhã, você ouve a palavra e diz, é minha, eu recebo a palavra. E dão fruto. O que acontece é quando você ouve a palavra e recebe em seu coração, porque é boa terra, vai dar fruto. Um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Versículo seguinte. E disse-lhes, vem porventura a candeia para ser posta debaixo do cesto ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Porque não há nada encoberto que não haja de ser manifesto. E não há nada, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Note o que eu lhe vou dizer nesta manhã. Ninguém vai acender uma candeia para colocá-la debaixo da cama. Se acende a luz para que todos vejam, porque é útil a luz quando ela se incendeia. Agora, venha comigo para o Evangelho de São João, capítulo 1, em que fala que Jesus é o Verbo eterno que se fez carne. E Ele também é a luz. E Jesus disse, quem crer em mim tem a luz, tem a vida. Amém? Vamos lá ver o Evangelho de São João, capítulo 1. Diz que no princípio era o Verbo. Sabe, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E noutras traduções diz, no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Note, no início, quando você vê Gênesis, Deus falou a palavra. A palavra era Deus. Jesus é a palavra. No início era a palavra. Jesus falou a palavra. Ele criou os mundos e tudo quanto existe. Verso seguinte. Ele estava no princípio com Deus. Verso seguinte. Todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Tudo foi feito por Jesus. E nada do que foi feito se fez sem Ele. Portanto, Ele, a palavra de Deus, é tão poderosa que ela pode operar em si milagrosamente. E quando você semeia a palavra, e cada semente tem o seu próprio potencial. Você se planta um pessegueiro, ele vai dar pêssegos. Mas eu vou dizer-lhe, a semente se não for semeada, não vai acontecer nada. Ela é bonita, tem um potencial lá dentro, mas enquanto não for semeada, não vai acontecer o milagre de ver aquela semente brotar da terra e nascer, crescer e se tornar num pessegueiro, noutro pessegueiro, e dar muitos pêssegos. Enquanto não for semeada, nada vai suceder. Estão comigo nesta manhã? Jesus é a palavra. Você crê na palavra? Jesus disse, eu e a palavra somos um. Se você semeia a palavra de acordo com a sua necessidade, há promessas eternas para a sua vida, para a minha vida. Temos de plantá-las, semeá-las em nossa vida. Semeia a palavra em teu coração, toma a promessa de Deus, que ainda é uma semente, mas quando tu começas a falá-la, a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, diz assim, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Primeiro ela está na tua boca, fala a palavra e ela vai entrar no teu coração. Porque a Bíblia diz que a fé vem para ouvir a palavra. Tu ouves a palavra de Deus quando a falas e quando ouves esta manhã. Falas a palavra de Deus. Nós falamos tantas coisas que não são úteis. Nós usamos esta boca que Deus nos deu e falamos coisas que às vezes nos prejudicam.
E essas palavras estão carregadas ou de vida ou de morte. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo e falamos a palavra, ela vai entrar em nosso coração e também da mesma forma ela vai sair. Mas eu creio que todos aqueles que nasceram de novo, e quantos nasceram de novo aqui podem dizer: eu estou salvo, se eu morresse agora eu ia para o céu, que Jesus me salvou, me resgatou, me libertou, eu creio naquilo que Ele fez. E Ele está comigo, Ele está na minha vida, Ele deu-me vida. E eu vou viver essa vida aqui e vou continuar a viver com Ele, com Jesus, e viver essa vida. Amém? Então vamos lá continuar. Se os irmãos já tiverem um pouco mais de paciência para estar comigo esta manhã. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Verso seguinte. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para testificar, para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Olhe, há a luz que não é verdadeira, mas a luz de Cristo é verdadeira. E ela ilumina, ela dá luz a todo o homem. Viu, irmão? A vida está nele. A vida está em Jesus. A vida está em seu Filho. Diz em 1 de João, a vida eterna, Deus nos prometeu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Você não pode receber a vida eterna, através de outra fonte. A palavra de Deus diz em Atos, capítulo 4 e versículo 12, que não há salvação noutro nome. O nome de Jesus carrega nele tudo o que você necessita, representa Ele próprio. Vocês não estão comigo esta manhã? Já lá vamos. Verso seguinte. E eles já tiraram. Não sabiam que eu ia continuar, certamente. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Aqui duas coisas importantes. Crer no nome de Jesus e recebê-lo. Foi o que nós fizemos. Mas temos que continuar a receber aquilo que Ele diz e a segui-lo. E no verso seguinte, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então todos aqueles que receberam Jesus nasceram de Deus. Então você já não pode ser um crente carnal. Note, a Bíblia fala, Paulo disse aos Coríntios, se há entre vós invejas e ciúmes e essas coisas assim, vocês são carnais. Vocês são crentes carnais. Vocês não são espirituais. Porque os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Note, a Bíblia fala que o fruto da carne se manifesta através do ciúme, da inveja. A carne tem uma manifestação. A carne é inimiga de Deus. E os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Portanto, se é uma nova criatura, nasceu do Espírito Santo, deve ser o Espírito Santo a controlar a sua vida agora. E Ele dá-lhe poder. E não só dá poder, Ele faz com que o fruto do Espírito, que é o fruto, que são o caráter de Deus, Ele possa desenvolver-se em sua vida. E o fruto do Espírito é amor. Começa por ser amor, porque Deus é amor. Deus é amor. Diz, o fruto do Espírito é amor, paz, bondade, benignidade. Talvez você ainda não amadureceu no fruto, mas acredita-se que de alguma forma deve estar a ser desenvolvido. Você é crente? Você crê em Jesus? Você nasceu dele? Porque a Bíblia diz que o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito. Você vai a Romanos capítulo
4, verso 17, e vê que Deus que ressuscita os mortos. Estão comigo nesta manhã? E eu quando li esse versículo pensava que, no início, pensava que Deus só falava dos mortos que morreram fisicamente. E claro que vai haver uma ressurreição quando Jesus regressar à terra. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e nós, dos que estivermos vivos, seremos transformados. E há realmente uma ressurreição, Jesus ressuscitou. Mas há uma primeira ressurreição em nós. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Deixe-me enfatizar isto, nós estávamos mortos, nós não tínhamos comunhão com Deus. A palavra de Deus diz que quando o homem pecou, ficou separado de Deus. Claro que Deus nos amou e continua a amar-nos. E Ele deu a primeira profecia que disse que a primeira promessa foi que a semente da mulher esmagaria a semente do maligno. Isso sucedeu. Jesus esmagou a cabeça do diabo. Verdadeiramente diz que tu lhe ferirás o calcanhar, mas ele te ferirá a cabeça. Ouça, Satanás está ferido na cabeça. A cabeça dele, o poder dele. Não é verdade, irmãos? A autoridade que ele tinha sobre a humanidade. Jesus feriu-lhe a cabeça, tirou-lhe o domínio, rompeu com esse domínio. Pois Jesus é Deus, ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu de uma virgem. Há algumas pessoas dizem, como é que isso é possível? Se Deus criou tudo quanto existe, para ele todas as coisas são possíveis. Então, hoje você é salvo, você pode ser feito uma nova criatura. Essa velha natureza pecaminosa que está arruinada, perdida. Jesus entra em nossa vida e nos dá a vida eterna. A Bíblia diz, e se nós querermos nele, ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ele deu a vida por cada um de nós. Ele foi à cruz, ele veio como o cordeiro que tira o pecado do mundo. João Batista, quando viu Jesus, disse, eis o Cordeiro de Deus. Porquê que ele falou do cordeiro? Porque no Velho Testamento levavam um cordeiro para ser sacrificado e vertiam o seu sangue e espargiam aquele sangue para cobrir os pecados do povo, para que pudessem entrar e ser abençoados na presença de Deus. O sumo sacerdote. Mas João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Note, no Velho Testamento os pecados eram cobertos, mas agora Jesus não os cobre, arranca-os, tira-os. Você, quando vem a Cristo e você crê nele de todo o seu coração, você é um pecador. Todos pecaram e ficaram separados de Deus, separados da glória de Deus. O homem, no momento em que pecou, começou a morrer. Primeiramente morreu espiritualmente. Por isso a primeira ressurreição que acontece é quando nós aceitamos a Cristo. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mortos. Mas quando Jesus entra, dá a vida. Quando Jesus entrou em minha vida, Ele me ressuscitou. Eu estava morta no meu pecado, mas agora eu tenho a vida de Cristo no meu interior. Se você nasceu de novo, você deve estar muito alegre e feliz, porque você tem uma nova vida brotando lá dentro. E essa nova vida, essa vida maravilhosa que Cristo lhe deu, você tem uma nova vida, você deve implantar lá dentro a semente da palavra de Deus, para que o Espírito Santo sopre nessa semente e lhe traga vida. Então, quando você semeia a palavra de Deus em seu coração, se você quer um milagre, você deve semear essa palavra. Se você tem as promessas de Deus, você deve semear essas promessas. Semeias todos os dias, de manhã à noite. Você quer um milagre, você não desiste até que esse milagre brote dentro da sua vida, até que o Espírito Santo o traga a realidade, até que seja manifesto em sua vida e você glorifica Deus pelo poder de Deus. Não há nada mais poderoso do que ter Cristo como Senhor da sua vida. Vou lhe dizer, se você está aqui nesta manhã e você não está nem sequer ligando a nada, então você não pode ter milagres, você não pode ter
como aí dizer, não pode ver o Espírito de Deus operando em sua vida. Mas quando você está aqui nesta manhã e disser, se a palavra de Deus é a vida, eu vou colocá-la dentro do meu coração e ela vai frutificar e vai dar fruto. O meu coração não se endureceu para com Deus. O meu coração está aberto para Ele. Eu vou semear a palavra. E se você quer cura divina, creia que Jesus Cristo pagou o preço. E agora deixe-me dizer-lhe, não se trata do que você diz ou faz, ou melhor, não se trata do que você faz, trata-se de você crê. Você crê na promessa? Você fala a promessa? Deus é fiel. Ouviu o que eu digo? Deus é fiel. Você crê que Ele é fiel? Agora, existe um inimigo. E o inimigo também tem uma linguagem. E ele usa pessoas. E às vezes nem precisa de usá-las. Basta que você lhe empreste a sua mente e se deixe infectar pelos seus pensamentos. E se ele disser, isso é tudo muito bonito, diz o diabo, e você concorda com ele, mas eu estou enfermo e isto não vai passar. Se você crê dessa forma, é dessa forma que terá. Mas se você disser, não, estes pensamentos não vêm de Deus. Note, você é uma nova criatura. Eu disse, nós somos novas criaturas. Você é? Você é nova criatura? Você tem que agir como uma nova criatura. E vou dizer-lhe, à medida que você fala, também ativa a sua imaginação. Vamos imaginar aqui, ou vamos pensar. Pense que vem um pensamento e diz, tu és um fracassado. Tu vistes o que fizestes, isso demonstra que tu realmente és uma pessoa fracassada na fé, na família, na empresa, no trabalho. Tu és um fracasso. E você recebeu o pensamento. Então, você começa a trabalhar esse pensamento. E então, o diabo também se encarrega de trazer mais uma pessoa que realmente há alguma coisa que não está a correr bem. E ela diz, vês, como realmente... E às vezes são as pessoas mais próximas. Nem é preciso ir buscar uma pessoa à China, nem à Rússia, nem a outro sítio qualquer. Às vezes é do nosso círculo. Como tu realmente nunca prosperas em nada. Tu realmente... Porquê é que não desistes desse teu projeto louco que tu falas que foi Deus que te deu? Desiste disso tudo. Olha, também desiste da tua fé. Porque afinal de contas nada funciona. E você começa a acreditar nisso tudo. E se você continuar a acreditar, tudo isso vai descer ao seu coração. E sabe o que mais? Você vai começar a agir como um fracassado. Vai começar a caminhar como uma pessoa fracassada. E vai começar a agir como uma pessoa incrédula, sem fé. Vocês não estão comigo esta manhã. Isto é muito complicado, irmãos. Não é você que começa, mas de alguma forma já todos nós fomos atacados desta forma. Ninguém aqui, é claro. Eu estou a falar para aqueles que estão a me ouvir. É assim que o inimigo começa por atacar-nos na mente e a trazer pensamentos maus. E então do bom tesouro do nosso coração vai sair coisas boas. Mas do mau tesouro, do que se nós entesouramos, vai cair, vai sair mal. Sabe, muitas vezes pensamos que são os outros a causa do nosso fracasso. Mas às vezes somos nós mesmos. Eu não recebo um amém assim muito forte, mas... às vezes somos nós mesmos. Mas nós temos de tomar uma decisão. Sabe, nós temos o livre-arbítrio e nós podemos escolher nesta manhã e dizer, terminou, não vou pensar dessa forma. Deus diz, podes todas as coisas, porque eu te fortaleço. É nisso que eu vou falar. Deus diz, Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Abraão creu na promessa de Deus, com todas as evidências que não podia suceder. Certo? Ele não tinha filhos, ok? Todos estão comigo? E não só não tinha filhos, já tinha passado todo o tempo da sua juventude.
do tempo em que poderia ter filhos. Já eram de idade, tanto um como o outro. Mas Deus tinha feito uma promessa que ele teria um filho que sairia dos seus lombos. Ok? Estão comigo? Bom, evidentemente, olhando para a circunstância, para ele próprio, isso era impossível. Mas uma vez que Deus prometeu, tudo é possível. Se Ele prometeu algo, você firme-se naquilo que Ele prometeu. Está cá comigo nesta manhã? Ele prometeu dar-lhe um filho, então você vai ter um filho. Ele prometeu dar-lhe um negócio, então você vai ter um negócio. Ele prometeu dar-lhe saúde, então Ele vai dar saúde. Mas é preciso que você creia. E então, Abraão louvou a Deus, agradeceu a Deus, glorificou a Deus, sem ter visto nada. Porque a fé chama o que não é como se já fosse. Ele louvou a Deus como se já fosse pai de multidões. Porquê que ele louvou? Porque ele acreditou na promessa de Deus e disse que isso foi-lhe imputado como justiça. Não foi porque ele fez, não foi pelas suas obras, foi imputado por justiça porque ele creu em Deus. Se você crer, isso vai ser imputado como justiça. Deus vai olhar para si, é justo que eu te abençoo, é justo que eu te dê um filho, é justo que eu abra caminho onde não há caminho, porque tu te atrevestes a crer na minha promessa, a tomar posse dela, então é a tua herança. Eu estou feliz por isso. Quem diz amém comigo? Então nesta manhã, não fale os problemas, não fale o que o diabo lhe diz, não fale o que os outros, as opiniões dos outros, fale o que Deus diz para a sua palavra, fale o que Deus diz na sua palavra, fale vida, não fale morte. Chama o que não é como se já fosse. Você ainda não está curado, mas você fala como se estivesse curado. Como assim, pastora? Deus diz em sua palavra: pelas suas feridas fostes sarados. Então se Deus diz que eu fui sarada, eu estou curada, e ainda que os meus sintomas, ainda que tenha sintomas de enfermidade, eu não vou concordar com eles, eu vou concordar com a palavra de Deus. Aleluia! Estão contentes por isso nesta manhã? Você tem de concordar com Deus, com aquilo que Deus diz. Você toma uma decisão e diz: eu vou concordar com Deus, eu vou dar glória a Ele. Amém? Talvez alguma coisa não esteja bem ainda, mas você não concorda, você concorda com Deus e diz: tu deste-me poder para ordenar à montanha, ao problema que está diante de mim, para que se mova. E eu vou declarar que se mova este problema da minha empresa. Há um problema para resolver, você não sabe como, mas o Espírito de Deus habita dentro de si. Quantos sabem que o Espírito de Deus habita na sua vida? E a Bíblia diz que aqueles que são de Deus são guiados por Ele. Os que são filhos. Agora, quantos filhos estão aqui? Se você é um filho, o Espírito Santo vai conduzi-lo. E agora quero dizer, não diga que você não consegue. Não diga que a sua mente está envelhecida. Porque quanto mais você diz que está envelhecido, mais velho se torna. Mas fala o contrário. Sabe o que é que Deus diz? Que Deus renova a nossa juventude como a da águia. A Bíblia diz que na velhice ainda daremos frutos. Seremos como uma palmeira, viçosos. Uma palmeira viçosa, ela está verde, cheia de vida. Diz que na velhice ainda darão frutos. Serão viçosos e florescentes. Vão dar flor. Aleluia. Diga aí a seu irmão: eu estou a florescer. Ao contrário do que o diabo pensava, não vou concordar com ele. Eu não estou a envelhecer, a tornar-me inútil. Eu estou cada vez mais forte. Cristo está a rejuvenescer a minha juventude. É verdade que às vezes nos sentimos velhos, às vezes nos sentimos fracos, mas você, quando isso chegar à sua vida e de repente você diz: alto, sou um filho de Deus, tenho o poder de Cristo dentro de mim. Vou falar o contrário. Deus diz no Salmo 103 que Ele enche a minha boca de bens. Diga: Ele enche a minha boca de bens. Mas que bens são esses? Para a boca está cheia de bens. O que é que está na sua boca? Bens. A palavra de Deus está na sua boca. Ela é luz para o seu caminho.
Por isso o seu futuro está garantido, porque Cristo e a palavra de Deus lhe dão luz. Aleluia. Posso ouvir assim, homem forte? Vocês irmãos estão a ficar fortalecidos. Então diz que Ele enche a nossa boca de bens, de sorte, de maneira que a nossa juventude se renova como a da águia. Diga, estou a rejuvenescer. O diabo quer que eu envelheça, mas Deus quer que eu rejuvenesça. Veja, nós pensamos que é Deus. Não, não é Deus. Deus quer que você rejuvenesça. Diz que Moisés morreu com 120 anos, mas ainda os seus olhos não estavam envelhecidos. Ele ainda estava rejuvenescido. Há outro homem na Bíblia que é Caleb. Com 85 anos, ele chegou perto de Josué e disse, dá-me a montanha que me foi prometida. E a montanha estava cheia de gigantes. E ele disse, dá-me a montanha, porque aos 40 anos, quando eu fui espiar a terra, que eu tinha força. E essa força que eu tinha quando tinha 40 anos, quando fui espiar a terra, ainda é igual. Como assim? Tinha 85 anos e ainda tinha a mesma força? Porque ele tinha uma promessa. Eu vou dizer-lhe algo nesta manhã. Quando você está focado nas promessas de Deus, parece que a sua força é rejuvenescida. Quando você caminha com a promessa, você começa a ficar forte. E ele ficou forte e disse, dá-me a montanha. E Deus e Josué lhe deu a montanha. 85 anos, conquistou uma montanha cheia de gigantes. Gigantes, estava cheia de gigantes. Ele foi lá e conquistou-a. Essa terra chama-se, essa cidade é a cidade de Hebron. Ele conquistou-a com 85 anos. Diga aí ao seu irmão, quantos anos tens? Não diga. Para ele não se sentir mal. Diga-lhe a ele. E não tens 85? Já tens 85? Não há problema. Ainda vais conquistar a tua montanha. Aleluia! Você pode conquistar a sua montanha. Nós desistimos das coisas muito facilmente. O diabo faz um grito e nós ficamos assustados e fugimos. Mas ele é que tem que fugir quando você grita e diz aleluia! O Filho de Deus está aqui, eu sou um Filho de Deus. Tu trouxeste uma enfermidade, mas Cristo Jesus veio para me resgatar de todo o mal e do poder da enfermidade e da morte. Ele veio para remover a montanha da minha vida. Ele está em meu coração, Ele está em minha vida e as montanhas estão-se a mover e lançadas no mar esta manhã. Aleluia! Às vezes o diabo traz algo na sua vida para paralisá-lo. E diz, coitado de ti. E o que vai ser de ti agora? E nós que somos seres humanos e temos a parte emocional, até gostamos daquela coisa. Coitado de mim. Porque é que ninguém reparou em mim? Que estava tão triste esta manhã. E até a pastora passou, nem notou em mim. Não só a pastora, mas outros também. E tem graça que eu também não notei em ninguém. Eu estava tão envolvida em mim mesmo que não vi nada. Mas eu vou dizer-lhe algo. Esse é um plano do diabo. Quer abortar o plano de Deus na sua vida. Quer que você se concentre em coisinhas que não têm nenhum valor. São inúteis. Concentre-se naquilo que é verdadeiro. Naquilo que é poderoso. Naquilo que é justo. Naquilo que é eterno. Concentre-se nisso. E você vai ver a mão de Deus. E Deus vai dar a força para você abraçar o mundo. Quando você está cheio do Espírito Santo, você quer abraçar o mundo, você quer abraçar todas as pessoas, porque Deus é amor e o amor de Cristo está em si. Eu já estou a cansar os irmãos, mas eu estou contente. Não sei porque é que estou contente, mas estou feliz. Estou feliz porque eu amo a Deus, eu amo a sua palavra. E porque Jesus é vida, Jesus é eterno, Jesus é tão maravilhoso. Ele tinha todo o poder e tem todo o poder. Veja, diz a Bíblia que depois deste discurso, Jesus disse aos seus discípulos, atravessemos para outro lado do mar. E quando eles entraram no barco,
quando estavam no meio do mar da Galileia, levantou-se uma grande tempestade. E quando se levantou a tempestade, eles ficaram assustados. Agora note bem, Jesus ia dormindo na popa do barco. E aqueles discípulos eram pessoas que conheciam o mar, não eram pessoas que não conheciam o mar. Eles eram pescadores. Portanto, sabiam perfeitamente, conheciam as tempestades. Então aquela era uma grande tempestade. Diz que no grego diz mega tempestade. Jesus dormia, mas sabe o que mais? Eles não tiveram fé. Sabe porquê? Porque Jesus disse, vamos atravessar para o outro lado. Se Jesus disse, vamos atravessar, certamente chegariam lá. Por isso Jesus entrou no barco e dormiu. Então, eles acordaram Jesus. Quando a fé nos falta, não é a você, é a mim às vezes. Quando a nossa fé nos falta, nós ficamos agitados, assustados. Como é que Jesus não está na minha vida? Como é que Ele não notou que eu estou a passar por este problema? E então, assim como os discípulos, nós vamos a Jesus. Acorda, estás a dormir, Senhor. Você não achou muita graça, mas é assim que nós funcionamos às vezes. Jesus, como se Jesus não soubesse todas as coisas e não estivesse no controle de tudo. E nós, Jesus, não acorda! Não te importas que vamos perecer todos, vamos morrer todos e tu dormes? Jesus levantou-se e disse, homens de pouca fé. Bem, ainda tinham alguma, louva a Deus. Então diga assim ao seu irmão, olha, mesmo quando fazes isso, ainda tens fé. É pouca, mas ainda dá para despertar. Amém? Mas Jesus disse, levantou-se e ordenou ao vento que parasse e ao mar que se acalmasse. E tudo se acalmou, o vento se aquietou. E então os discípulos disseram, quem é este que até o mar lhe obedece? Quem é este? Quem é este Jesus que o salvou, que até o mar lhe obedece? Não sei se estão cá nesta manhã. Quem é este Jesus maravilhoso que entrou na sua vida, que faz acalmar toda a tempestade? Diga comigo, Jesus na minha vida acalma toda a tempestade. Você crê? Então quando vem uma tempestade você diga o contrário, declaro nesta manhã, neste dia que em tempestade se acalma pelo poder que há no nome de Jesus. Sabe, um dia o meu filho teve um problema porque fomos a limpar uma casa e ela estava com tanta poeira que a poeira entrou-lhe nos pulmões. E estávamos de férias, umas férias que não eram bem férias, que estávamos a trabalhar com... E então, ele entrou logo no Hospital da Almada e no Hospital da Almada disseram, é um caso urgente, Hospital de Santa Maria, já chama a ambulância já. Mas o meu marido, como foi bombeiro, disse, não, eu levo. E abriu os 4 piscas e foi por aí fora, atravessar aquela ponte do Tejo, entramos em Santa Maria com uma carta já passada pelos médicos e entramos no hospital e o médico disse, isto é um caso grave, não vai sair do hospital. Provavelmente vai ter que ficar internado. A mãe fica aqui. Eram 3 da manhã e eu disse, eu não aceito. Eu não aceito que o meu filho fique no hospital. Ele vai sair daqui comigo. E eles faziam radiografias aos pulmões e diziam, está a melhorar. Mas ainda vai ficar cá. Eu disse, não, ele não vai ficar cá. De manhã saímos os 2. Eu dizia dentro de mim. Eu dizia como aquela mulher, se eu tão somente tocar nas tuas vestes, sararei. E eu dizia dentro do meu coração, eu não vou ficar neste hospital, eu vou sair com o meu filho esta manhã. Eu dizia dentro de mim, no nome de Jesus, eu não vou ficar neste hospital, eu vou sair nesta manhã. E pela manhã disseram, mãe e filho, vocês vão embora. Você pode dizer, pastora, tem sempre vitória, às vezes nem sempre obtenho o que quero, mas não desisto. Não sei se estão comigo nesta manhã.
Eu tive esta vitória, algumas eu ganhei, outras não ganhei, mas não é porque Deus não faz o que tem que fazer. Mas Deus continua trabalhando, operando, e eu não vou desistir de crer naquele que tem poder para transformar os problemas em vitória. Eu não vou deixar de crer naquele que criou os mundos, que criou tudo quanto existe, que é poderoso, que pode transformar um problema em vitória, pode arrancar pela raiz todo o tipo de mal e dar-nos vida, e vida com abundância. Nesta manhã levanta-te, meu irmão, e não aceites o relatório do diabo à tua vida. Aceita o que Deus diz para ti. Tu és abençoado com todas as bênçãos que Deus diz em sua palavra. Não digas que és amaldiçoado. Cristo já te resgatou da maldição, e se houver uma maldição hereditária operando na tua vida, crê no poder que há no sangue de Cristo para cancelar, romper com essa maldição nesta manhã, e seres livre para continuar a viver uma vida frutífera, abençoada, porque é a promessa de Deus para ti e para mim. Aleluia. Sabe, o sangue de Cristo é um sangue divino. Ouviu? Não é um sangue contaminado. É limpo, puro. E no seu sangue a salvação. Quando o sangue de Jesus, uma gota de sangue, toca o seu coração, você é completamente limpo. O Espírito de Deus faz esse milagre. Sabem o quê? Todos aqueles que nasceram de novo e têm Cristo como seu Salvador, eles não estão condenados. Eu vou dizer, não estão condenados. Você não é uma pessoa condenada. Você é uma pessoa que foi justificada pelo seu sangue para viver a justiça de Deus, porque o Espírito de Deus está em sua vida operando essa justiça. Você está justificado? Quantos de vocês nesta manhã podem dizer, eu sou justo? Agora alguém pode dizer, ele é justo, mas ainda pratica coisas. Bom, mas se você diz que é justo, essa justiça há de brotar na sua vida ao ponto de transformar a sua vida. Porque quando alguém diz, eu sou justo porque Cristo me justificou, certamente está crendo, está acreditando que realmente Jesus Cristo está a transformar a sua vida. Está a remover a culpa. O que é que faz o sangue? O sangue limpa-nos do pecado. Diz a Bíblia assim, ainda que os teus pecados sejam como o carmesim, vermelhos, eles se tornarão brancos como a lã, pelo poder que há no sangue de Cristo. Agora vou dizer-lhe, o sangue de Jesus é redentor. Não sei se estão cá nesta manhã, o sangue de Jesus é redentor. Ele pode redimir a tua vida de toda a maldição, de todo o mal. Se os surdos não ouvem, Cristo dá vida. Cristo pode abrir os ouvidos do surdo, abrir os olhos do cego. Então, pastora, porque Jesus não está fazendo igual? Porque não estamos crendo. Porque não estamos a acreditar que Ele é poderoso para fazer. Mas hoje eu creio que você crê que Ele é poderoso para fazer algo sobrenatural na sua vida. Ai, pastora, vamos lá à igreja do sobrenatural. Deus é sobrenatural. E você também já é sobrenatural, porque há uma vida sobrenatural dentro de si. Você nasceu do Espírito Santo. O Espírito Deus soprou dentro de si. Você ressuscitou. Está vivo para uma nova vida. Que maravilhoso é, amém? Então dê uma salva de palmas a Ele. Deus está trazendo coisas novas. E nós declaramos no princípio deste ano que este era o ano do favor do Senhor. O que quer dizer isso? Que eu me vou apoderar da graça. Diz a palavra de Deus que a lei veio por Moisés, mas a graça, o favor imerecido, a verdade vieram por Jesus. Veja, Jesus é a verdade. Então, isso é tão importante que você saiba isso. O médico diz, tu não tens cura. É o relatório dele. E eles fazem o que têm que fazer. Viu? Eles trabalham para ajudar também a humanidade. E porque Deus lhe dá essa sabedoria. Viu? Mas há o médico dos médicos. Mas ainda há a verdade absoluta. Porque essa é uma verdade relativa. Porque a absoluta é a que Deus diz. A verdade é, eu levei as tuas dores e as tuas enfermidades. Essa é a verdade. Cristo trouxe a verdade.
E a verdade é, eu morri na cruz para cancelar todos os teus pecados. Jesus morreu na cruz, carregou com os nossos pecados. Carregou-os. E vou-lhe dizer, Jesus disse que a condenação não veio ao mundo porque somos pecadores. Nós já estamos condenados. Mas Ele não veio condenar-nos. Ele veio salvar-nos. Mas Ele também diz, quem não crer em mim, não precisa fazer mais nada, já está condenado. Ouviu? Então não crer em Jesus é um pecado muito grande. Porque não crer nele leva à morte eterna. Não crer em Jesus leva ao inferno. Pastor, não falo do inferno, que isto é assustador. Mas mais assustador que se a pessoa que me está a ouvir aqui nesta manhã não tomar isto em conta e quando partir sem Ele. Ouviu o que eu disse? Isso aqui é assustador. Porque esse não é um lugar inventado para assustar os homens. É um lugar real. Ouviu o que eu disse? E estou falando da verdade. O inferno existe como existe o céu. Não foi criado para os homens. Foi criado para o diabo e seus anjos. Porém, uma vez que os homens desobedecem e não entram em reconciliação com Deus, irão exatamente para o mesmo lugar. É o que diz a Bíblia. Mas você e eu e todos aqueles que nos ouvem, escutem a mensagem da paz. Escutem a mensagem que traz vida. Escutem a mensagem das boas notícias. Há um Salvador. Há um Redentor que morreu numa cruz para pagar o preço dos nossos pecados. E Ele nos desatou. Eu vou dizer-lhe, a Igreja de Cristo tem de ser desperta. E não estar só focada em si mesmo. Hoje em dia fala-se muito em prosperidade. E eu também falo, porque Deus nos quer prosperar. Porque a Bíblia diz que Deus ama a prosperidade do seu servo. Só que as pessoas confundem às vezes essas coisas. Pensam por ter muitas riquezas e muitos bens, que elas são bem-sucedidas. Mas a pergunta que eu faço é, então os ímpios que não conhecem a Cristo e são bem-sucedidos na área material, alguns tornam-se tão materialistas. Tão materialistas, tudo roda à volta de coisas. O seu lugar não é o seu. E agora os irmãos estão a olhar para mim com cara de assustados. Mas eu vou dizer-lhe, mas um coração que é governado por Deus. Ele não é idólatra. Ele não está concentrado em coisas. Sua prioridade é uma pessoa, Cristo. Vou ouvir a uma mãe grande? Não importa, para Ele o mais importante é Ele. E eu sei que você está resistindo a dizer uma amém mais forte. Não importa quando você fixa os olhos nele e olha para ele e diz, meu Deus e meu Redentor, eis-me aqui, Senhor, eis aqui a minha vida. Então Deus, o Pai, olha para si como Pai e diz, eu sou o teu provedor. Não sei se estão cá, eu sinto a presença de Deus ao dizer isto. Eu sou o teu provedor. Vou dizer de novo. Eu sou o teu provedor, eu vou prover para ti. E tu me vais glorificar. Sabe, quando eu li esta passagem, e vou terminar, em que fala de Pedro. Pedro foi um apóstolo que sob a sua sombra as pessoas eram curadas. Traziam as pessoas em leitos para as ruas e a sombra de Pedro, onde passasse, todos eram curados. Mas diz a palavra de Deus que Jesus disse-lhe, amas-me, Pedro?
cuida dos meus cordeirinhos. Voltou a dizer: amas-me, Pedro? Cuida das minhas ovelhas. 3 vezes. E disse-lhe: quando tu eras novo, tu ias para onde querias, mas quando fores velho, outros te levarão, e abrirás as tuas mãos, e irás para onde tu não queres. E diz a palavra de Deus que Jesus estava a falar da morte dele, como ele, Deus, ia ser glorificado através da sua morte. Vocês, isto? Eu sei que esta é a parte que ninguém quer ouvir. Mas Pedro, até na morte, glorificou a Cristo. Não sei se estão comigo nesta manhã. Diga aí ao seu irmão: em qualquer área da tua vida, que Jesus seja glorificado. Sabes, quando tu pensas: eu vou glorificar o meu Senhor e o meu Mestre, tu vais ter alegria. Sabes porquê? Já não estás concentrado em ti. Porque o que nos torna aborrecidos, muitas vezes, é que estamos tão concentrados em nós próprios que não conseguimos ver o outro. Mas quando começas a ver o outro, Deus diz: eu vou cuidar de ti. Tu olhas para Jesus, o autor e consumador da tua fé, e coisas grandes começam a ser desatadas sobre a tua vida. Então tu vais ver o que nunca vistes acontecer. Não porque alguém te disse, mas porque Ele, o Senhor, está trabalhando em teu coração, em tua vida. Eu vou dizer, eu não sei porque estou a dizer isto, mas há um milagre a ser desatado aqui nesta manhã, na vida de alguém. Há aqui alguém que me está a escutar com o coração tão aberto, que Deus diz: eu estou a produzir um milagre em tua vida. E eu sinto eu posso, até quase é palpável em mim, essa realidade. Se esta manhã tu dizes: Pai, obrigado, assim é na minha vida. Há coisas que estão a romper na tua vida. Há coisas que estavam como que uma barreira, mas ela está a cair. Ela está a cair. Se tu esta manhã dizes: Jesus, eu creio em ti. Vou pedir ao grupo que suba. Nesta serenidade, tu crês nele? Ele é o doador da vida. Essa vida está em seu Filho. Disse Jesus. Diz-se João. Peço desculpa. Essa vida está em Cristo. E Jesus disse: o diabo veio para roubar. Ele veio para roubar a nossa vida. Até para roubar a palavra que está sendo semeada. Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para vos dar vida. Retenha esta palavra: Cristo está em mim e me dá vida. E algo está a mudar em sua vida. Vou dizer-lhe, a palavra para arrependimento, em alguns textos da Bíblia, metanoia, que significa mudança de mentalidade. Quando tu te arrependes e dizes: eu não quero mais isto, eu não quero falar como falei até agora, eu vou mudar a minha linguagem, eu vou tomar uma decisão. Eu vou falar em conformidade com Deus. Eu vou falar o que não é, como se já fosse. Eu vou me colocar numa posição correta, crendo. Não é a sua força. Não é porque você é perfeito. Porque não há ninguém perfeito dentro desta sala. É porque você crê nele. Ok? É porque você tomou a decisão de crer nele e pôr a sua palavra em operação. Porque a fé liberta quando você fala. Porque a Bíblia diz assim: se com a tua boca creres, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, se em teu coração creres e com a tua boca confessares, nota aqui, você fala o que crê. Se em teu coração creres que Jesus é o Filho de Deus, que morou na cruz e ressuscitou, serás salvo. Essa é a primeira
parte da nossa vida, é primária, é a primeira. Tudo depois depende disto, de crer e declarar. De crer e declarar.